Bom, pessoal, o quadro de Olho na Educação, e olha só, hoje um assunto que, olha, incomoda muita gente. A gente vai falar sobre dificuldades em matemática com o professor Bruno, que é especialista no assunto. Beleza? Tudo bem, Bruno? É um prazer estar aqui, gente. Bom, por que a matemática incomoda tanto, cara? Conta pra gente. Olha, a gente vê desde criança a galera com muito medo da matemática, com certo receio, e isso tem diversos motivos para acontecer, para existir. E um deles, claro, é aquele medo que a gente vê, os amigos mais velhos, os pais, até mesmo falando da dificuldade que é a matemática, do enfrentamento que eles vão ter dentro da escola com a matemática. E, além disso, quando eles vão passando os anos, vão ficando cada vez mais velhos, a gente vê também esses alunos muitas vezes tendo algumas dificuldades por conta de alguma lacuna que não foi suprida nos anos iniciais, ou até mesmo por uma certa insegurança que surge de qualquer disciplina. E a matemática, a gente sabe que isso é muito comum de acontecer. Bom, sempre tem aquele negócio, puxa vida, mas eu não sou bom de matemática. Existe isso, eu não sou bom de matemática, ou existe sim aquele que não estuda? Existe aquele que não estuda. Ser bom em matemática, claro que algumas pessoas têm mais facilidade, mas a matemática, assim como qualquer outra disciplina, é aprendível. Todo mundo consegue desenvolver habilidades matemáticas, todo mundo consegue aprender matemática e todo mundo consegue, se com dedicação e com esforço, claro que alguns com um pouco mais de facilidade, com um pouco menos de esforço, mas todo mundo consegue se tornar uma pessoa boa em matemática. Qual é a melhor forma de estudar, Bruno? Porque a galera em casa com dúvidas, certamente se perguntando, puxa vida, mas existe uma melhor maneira, de repente, de eu estudar matemática, pegar firme nessa disciplina que às vezes é o bicho de sete cabeças do Enem, do vestibular, de concurso público? Com certeza. Olha, estudar matemática, o que eu sempre falo para os meus alunos e muitos professores também de matemática compartilham da mesma opinião do que eu, é que matemática é muito importante que você treine. Matemática não é algo que você chega na escola, você simplesmente vê o professor fazendo, você vai para sua casa e acha que você absorveu. Matemática é necessário que você treine na sua casa, é necessário que você pegue seu livro, leia tudo que o professor passou, reveja todas as anotações que o professor fez e, claro, você não pode deixar de fazer exercício. Matemática é feita de padrões, você precisa fazer exercício repetidamente para você entender os padrões dos exercícios e conseguir replicar em outros, que vão aparecer no vestibular, vão aparecer na sua prova e, além disso, vão aparecer no seu dia a dia. Matemática não é só vestibular, não é só prova, não é só aprovação, mas matemática também está no nosso dia a dia e é importante que a gente comece a observar esses padrões. Bom, porque às vezes as pessoas, né, Bruno, elas decoram a fórmula. Eu, por exemplo, lembro até hoje aquela fórmula de delta de Bhaskara, sabe? D ao quadrado menos 4ac. Mas isso não é suficiente, né? Matemática é diferente, tem que praticar, como você disse, né? E exercício atrás de exercício até ficar bom, ou quando ficar bom, continua? Com certeza, André. Quando ficar bom, você continua. Ficar bom não é a parada de, olha, chega, já posso dar uma relaxada, não. Ficou bom, continua. A matemática é importante que a gente continue estudando e que a gente pegue os padrões, mais uma vez falando, que a gente continue praticando. Por exemplo, a forma de Bhaskara. Super importante a gente saber essa questão aí do delta, como você comentou. Mas saber o delta só é suficiente? Será que se eu sei a fórmula, eu sei como aplicar ela? Não sei. Eu preciso, além de saber a fórmula, saber como aplicá-la. Isso é muito importante. Bom, então a maneira de fato correta é estudar muito, né? Quanto a estudar, praticando exercício e tudo mais. E como estudar? Fazendo exercício como? Em grupo, individual, pegando o exercício que o professor fez na aula, ou não, outros exercícios. Legal, André. Olha, eu acho que toda técnica de estudo é muito bem-vinda. Cada aluno tem um jeito que se adequa melhor à sua técnica de estudo. Então, resolver exercícios individualmente é muito importante, porque às vezes você vai estar sozinho ali, você vai precisar resolver alguma coisa. Resolver exercícios em grupo é legal porque você compartilha com o seu colega, compartilha com o seu amigo técnicas diferentes de resolver. E até o seu amigo, você não está conseguindo resolver, seu amigo está ali para te dar suporte. Resolver um exercício que o professor já passou em sala é uma coisa muito interessante. Você viu como o professor fez e você consegue refazer o exercício sem olhar a maneira que o seu professor resolveu com os alunos. Bom, eu acho que não tem sensação melhor do que o aluno estudando matemática. Puxa vida, consegui fazer aquele exercício que eu imaginava que não conseguiria. Quais os maiores impactos? Eu preparei algumas perguntas aqui. Quais os maiores impactos de um aluno sair da escola sem saber matemática?
matemática e direito, não só para vestibular, para Enem, para qualquer outra prova, mas para o dia a dia, para a vida. Claro, claro. André, só reforçando uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, é muito satisfatório não só para o aluno, mas para a gente como professor, quando a gente vê o nosso aluno conseguindo resolver algum exercício. Então, me dá uma alegria eu ver meus alunos conseguirem replicar o que eu passei para eles conseguirem resolver exercício e eles estarem dominando aquele conteúdo. É um prazer enorme. Agora, respondendo a sua pergunta, em relação a um aluno sair do colégio sem saber a matemática básica, isso tem diversos problemas. A matemática a gente confunde muitas vezes e acredita que a gente só vai usar ela no vestibular, acabou o vestibular, não preciso mais saber de matemática. Mas é longe disso, a matemática está no nosso dia a dia. A gente precisa aprender matemática desde quando a gente é pequeno, porque muitas das coisas no nosso cotidiano são matemática. Então, alguns pensamentos lógicos, pensamentos críticos, isso deriva da matemática. Então, é importante que o nosso aluno saiba matemática. Outro exemplo, para a gente conseguir fazer uma questão orçamentária, para a gente conseguir fazer um plano financeiro, matemática está totalmente relacionada a isso. Então é muito importante que nós, como educadores, a gente consiga garantir que o nosso aluno está saindo da instituição, está saindo do colégio, sabendo pelo menos a matemática básica. Isso é dever nosso como educadores. Oi, você falou aí, não é, dessa questão, me lembrei de raciocínio lógico, também tem a ver com a matemática. Com certeza, puramente matemática. Quando a gente vê, por exemplo, em concursos que você mencionou, concurso é pura lógica. Aquelas questões que você vê, Maria jogou bola, então Pedro isso e aquilo. Aquilo é pura questão lógica que a gente estuda também. É matemática. Maria jogou bola e Pedro jogou tênis, tal. Ou e tal. O que tem a ver com matemática? É até legal para você explicar para a galera que está em casa, porque tem muita gente que presta concurso que acompanha aqui o nosso quadro de Olho na Educação. Legal. Então, para os concurseiros, tem um assunto muito interessante, muito legal na matemática, que é o que a gente chama de proposições. E proposições estão relacionadas às tabelas verdades. Como que uma proposição, que nada mais é do que uma frase afirmativa, implica na outra. E quando a negativa de uma, o que acontece quando ela implica na outra? Então, todas essas questões de implicar e a outra frase, entre aspas, reagir, vamos chamar assim, está relacionado com a lógica matemática. E a lógica matemática é estudada desde muito tempo. Muito antigamente a gente já tem os registros dessa lógica matemática. E essa lógica que a gente estuda por proposições, no relacionamento de duas afirmações, a gente consegue aplicar isso dentro da matemática numérica que a gente está acostumado a ver dentro do colégio. Então, para os concurseiros de plantão, essa parte de proposição que fala sobre lógica matemática é muito importante e é muito legal de ser estudada. Muito legal mesmo. E quais as principais dificuldades dos alunos? Equação, que tipo de problema? Ou, de repente, o próprio raciocínio lógico também, que às vezes as pessoas não conseguem fazer com tanta facilidade? Olha, André, eu listo aqui 3 problemas que eu vejo muito frequentes dentro da sala de aula. Primeiro, com certeza, frações. Quando os alunos começam a estudar frações, a gente vê uma grande crise de, nossa, que difícil, o que eu faço com um número sobre o outro, como que eu faço para somar esses caras? Frações é um dos grandes problemas que causam essas certas dificuldades e medos nos nossos alunos. Além disso, álgebra. A álgebra começa a trazer muita dificuldade para os nossos alunos também. Como que eu relaciono um x que tem aqui numa equação com um número que está ali do outro lado da igualdade? E além de álgebra, eu também coloco aí como um dos 3 tópicos mais difíceis a parte de raciocínio lógico. Porque essas 3 áreas a gente precisa de uma abstração muito maior do que as outras para a gente poder entender. E aí isso começa a causar uma certa dificuldade, porque se a gente não tem uma base sólida, bem estruturada, a gente tem dificuldade de abstrair. Pois é, cada dica interessante aqui do professor Bruno, professor de matemática, super importante, bem bacana. Como você disse, isso me chamou super a atenção. Eu perguntei para você se existem aquelas pessoas que são ruins em matemática ou se existem só aquelas pessoas que não estudam, não se preparam. Então, todo mundo pode, de repente, se dar bem em matemática desde que faça os exercícios com frequência, preste atenção na aula e tudo mais. É possível, então? Com certeza, André. Pra deixar o pessoal tranquilo lá, Bruno. Com certeza, é possível. Se a gente estudar, se a gente focar na matemática e, claro, a gente encontrar a estratégia adequada para o nosso aluno, todo mundo é capaz de aprender matemática. Uma curiosidade, você era bom em matemática quando criança? Eu sempre tive uma facilidade, mas também atrelado ao gostar muito de matemática.
E eu comecei a criar esse prazer por ensinar matemática justamente na minha época de vestibular. Quando eu juntava com amigos meus e ainda mesmo sem informação, eu sentava com eles para poder lecionar. E aí eu comecei a criar esse gosto, não só pela matemática, mas também pela educação. Valeu, Bruno. Obrigado. Prazer, obrigado, gente. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau.